Eu separei dentro da proposta que o Freud nos traz, e o Freud, de novo, né, gente, ele tem o hábito de escrever sobre a mesma coisa ou o mesmo tema e distribuir isso em vários textos, né, durante a sua obra, durante a sua vida. A gente chama de obra, né, mas assim, na época que o Freud escrevia, era sobre a sua vida, era sobre os seus estudos, era sobre a sua atualidade. Então é natural que ele começasse escrevendo, porque isso, que aborda aquilo. Então ele abandona o isso durante um tempo e retoma à frente, né? E ele faz isso muito e frequentemente, e aí quando esses textos todos se transformam em obra completa ou obra incompleta do Freud, a gente tem que ter esse trabalho, né, de ler, de estudar, né, buscando esses temas em tempos diferentes ou em volumes diferentes, né? Eu particularmente utilizo dois, eu utilizo o da Companhia das Letras e também utilizo obras incompletas do Freud, da Autêntica, já citei isso aqui, né? Então, eles são diferentes e tal. Agora, com base naquilo que faremos hoje, eu separei aqui 3 textos de três artigos, né? Diferentes do Freud, né? Um de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que, contextualizando, seria recomendações aos seres humanos, né, que exercem a psicanálise, ou aos psicanalistas que exercem a psicanálise, porque na época eram os médicos, né, que exerciam a psicanálise. A gente está falando lá do texto do Freud de 1912, então, enfim, era um outro tempo, a psicanálise vai avançando, vai caminhando, e naturalmente não são só os médicos, né, que se tornam psicanalistas. Aliás, que o Freud até escreve falando sobre isso, sobre essa não necessidade de ser médico para a função de psicanalista. Isso, inclusive, está sendo discutido até os dias de hoje. No Brasil mesmo, a gente acabou de passar por uma votação no Senado sobre a possível regulamentação da psicanálise, o que sempre acontece, mas também sobre a psicanálise ela ser praticada somente por psicólogos ou médicos, e também sobre o curso de psicanálise se tornar uma graduação. E aí houve agora no início do ano algumas mudanças aí nas normas, né? Nada que nos afete diretamente no que diz respeito a isso tudo. Mas a batalha é exatamente essa, né? Essa ideia de que vem lá de trás, que só os médicos. E aí o Freud também volta no assunto em 1926, quando ele escreve sobre a questão da análise leiga, meio que dando uma bronca naqueles que praticavam a psicanálise utilizando de qualquer coisa, menos aquilo que era a própria psicanálise. E aí ele retoma em 1937, em Análise Terminável e Interminável, um dos seus últimos textos, né? Lembrando que ele morreu em 1939, ou seja, um tema que faz parte, enfim, das propostas do Freud e, naturalmente, da vida de todo aquele e aquela que quer ser psicanalista. Então vamos lá, turma, que queria ler com vocês aqui, né, para que a gente trabalhasse um pouquinho isso. Então vou começar pelo texto aqui de 1912, esse Recomendações aos Médicos, né? Na tradução para nós aqui, aos psicanalistas que exercem a psicanálise. Nenhum psicanalista
nenhum é nenhum, né? Avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas. Por isso exigimos que ele inicie sua atividade com uma autoanálise e aprofunde continuamente enquanto realiza suas observações nos pacientes. Veja, o Freud nos deixando claro, ou meio que dando uma bronca, em alguns lugares diz que é um pito, né? Um pito, uma bronca. Eu iria falar uma comida de rabo, mas é feio, né? Uma comida de rabo, mas alguns lugares falam isso, né? Ele nos chamando a atenção sobre a importância da análise. Na época, ele utilizava o termo autoanálise porque, lembrem-se, Freud foi o primeiro psicanalista e ele mesmo escreve que durante 10 anos ele foi o único e tal. Então, era natural que o termo autoanálise ficasse muito em voga, muito utilizado, ao invés daquilo que a gente utiliza hoje em dia, né? Que é análise. Por quê? Porque o Freud vai nos ajudar a entender que para a análise ser eficiente, eficaz, é necessário um outro. Esse outro que é o papel do analista. Então veja, nenhum psicanalista avança além do quanto permitem os seus próprios complexos e resistências internas. Então a primeira pergunta que fica é: como anda os nossos complexos e resistências internas, né? O quanto que a gente olha para isso, o quanto que a gente trabalha nisso, para que a gente consiga avançar, e quando a gente for atender o outro, quando a gente for exercer a função de psicanalista, a gente consiga também avançar no processo desse outro. Porque é natural que eu, diante de um conteúdo, de um afeto, de um trauma desse outro que eu me proponho atender, se eu ainda não tiver avançado minimamente nos meus, vai barrar, vai impedir. E ó, já dou uma dica aqui a vocês, hein? Esse é o principal motivo para que 90% daqueles que se propõem a serem psicanalistas não consigam dar continuidade a essa função. Porque o Freud vai falar sobre a análise do consciente e vai falar sobre a psicanálise. Então, ao falar sobre a análise do consciente, ele está falando sobre qualquer outra coisa que não seja a psicanálise, né? Então veja, o quanto que você se propõe a dar conta dos próprios complexos e resistências internas, sem esquecer que não é só aqueles que fazem parte da consciência, mas aqueles que são do inconsciente. Portanto, eu e você, a priori, nem conhecemos ou não sabemos. E aí ele segue, né? Por isso que a gente exige, por isso que exigimos que o psicanalista inicie esse seu processo de análise e aprofunde de forma contínua, né? Enquanto ele analisa os seus pacientes. Do tipo, acabei o curso, vou começar a atender. Parei com a análise. Nananina, não. É aí que é necessário a gente continuar se aprofundando. Por que, turma? Porque, de novo, você está lá, você vai atender hoje a Esther. Esther chega lá com uma fala, com uma vivência, uma experiência dela que te afeta, porque isso também é seu. As relações são projetivas, né? E aquilo pega e te trava no setting, na clínica. Você percebe que o atendimento que vem na sequência, o outro, o dia, fica estranho, fica comprometido e tal. Então veja, preciso avançar. E para isso eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso olhar para mim.
Aí vamos pular lá para 1937, antes do 26, onde o Freud, escrevendo sobre a análise é terminável ou ela é interminável? Precisa parar ou não precisa parar? É para a vida toda ou não é? Ele vai dizer, todo analista, e olha que legal, né? Agora ele já não utiliza mais o termo médico, agora já é analista, né? Deveria submeter-se periodicamente a uma análise. E aí vem, né? Sem sentir vergonha de fazê-lo. Eu gosto disso, né? E porque a gente acha que, não, eu sou psicanalista, que jeito que eu vou fazer análise? O outro analista, assim como eu, vai pensar o quê? Ih, caramba! Esse daí é psicanalista e olha os conteúdos dele. Eu tive uma experiência de mudança de analista. Nós estamos em março já, né? Caramba! Em novembro eu mudei de analista. E é uma analista de alguma maneira meio bastante conhecida e tal. E aí eu fiquei naquela, né? Puxa, mas ela vai pensar, o Aurélio, professor de psicanálise, Aurélio já é psicanalista desde, né, não sei o quê, Aurélio, isso pega pra gente, né? O que será que mamãe vai pensar? O que será que papai vai pensar, né? Ainda não resolveu isso, não é possível? Então rola um pouco daquilo que o Freud chama de vergonha. E vamos assumir aqui, né? Você até pode dar um outro significante aí, outro nome. Mas quantas vezes você já deixou de falar sobre alguma coisa por vergonha com seu analista? Né? Quantas vezes? Agora, o quanto que isso compromete o seu processo? Nenhum psicanalista avança além do quanto permite seus complexos e resistências. Como é que eu quero avançar, ser um psicanalista melhor, uma psicanalista melhor, se eu ainda não me submeto a um processo de análise? Ainda eu sinto vergonha. Olha só, o psicanalista é um ser que deveria ser sem vergonha, no melhor sentido da palavra. Eu lembro de algumas situações, porque assim, aluno, gente, vou explicar um negócio para vocês. Aluno é um bicho interessante, né? Eu digo bicho porque nós somos animais, né? Então, bicho interessante. E em algumas situações de encontros no presencial, eu já experimentei grupinhos de alunos que se reúnem, falam assim, ô professor, então agora que a gente está aqui, me fala sobre você. E aí vem aquelas perguntinhas assim, sabe? E é interessante que com o tempo a gente vai entendendo, né, um pouco mais de como somos, de quem somos, e vai perdendo um pouco a importância do que o outro pensa sobre a gente. Isso é feito da análise. E veja bem, gente, vai perdendo um pouco. Não é que a gente vai resolver isso. Ah, não, nunca me preocupo. Tô nem aí pro que o outro pensa. Isso é mentira. Isso é defesa do eu, né? Mas a gente vai ganhando essa capacidade de sou esse, sou assim. E tá tudo certo. Então, aquilo que o Karnal, uma vez ele contou, né? Disse que estava no posto de gasolina e aí passou um carro, alguém buzinou e gritou: "Aê, seu careca FDP!" E na hora ele disse que sentiu uma raiva, né? E deu vontade de xingar de novo. Mas aí ele parou e pensou: mas eu não sou careca? Então por que eu me ofendo se me chamam de careca? Minha mãe é uma prostituta? Não. Então por que eu me ofendo se disserem que eu sou filho de uma? Agora,
Se eu não fosse careca, por que eu me ofenderia? Eu não sou careca. Se eu sei que eu não sou careca, se me chamam de careca, não faz sentido. E se minha mãe fosse uma prostituta, por que eu me ofenderia? Ela é uma prostituta. Então não tem por que eu me ofender. E é mais ou menos isso que a análise faz com a gente. Bom, eu sei minimamente quem sou. O porquê que isso vai me ofender tanto? Isso é algo que a gente lida em processo de análise, né? Então veja, turma, por que sentir vergonha daquilo que temos, daquilo que somos? Eu costumo dizer que esse é um bom termômetro para percebermos o quanto avançamos no processo de análise. Não é que vamos sair por aí com uma camiseta escrita, né? Sou não sei o que lá, Ana, não. Mas diante de alguns questionamentos e revelações sobre nós mesmos, o porquê a vergonha? Então, falar sobre si, falar sobre o que é meu, é razão de vergonha? No caso da psicanálise, isso pode ser entendido de forma diferente. Isso deve ser uma boa provocação, um bom estímulo. E aí a gente volta um pouquinho para 1926, lá na questão da análise leiga, né? E o Freud vai dizer assim, olha, quem quiser praticar a análise deve primeiro submeter-se a ela. Então assim, não tem como ser psicanalista e psicanalizar alguém sem antes ser analisado, ser analisando e ser psicanalizado. Simples assim. Por isso que preciso lembrá-las, que é por isso que a gente exige que você faça análise. É só por conta do Freud, né? É necessário isso. Aurélio, mas eu vi um curso que não pede nada disso. De repente é um curso que vai te propor um pouco de teoria. Mas a teoria, para quem aqui atende já no estágio, sabe que a teoria não nos garante uma clínica. Vai além do saber, né, do conhecer. A vivência é fundamental. E a vivência fundamental para a prática da clínica é fazer parte dela, mas no papel de analisando, no papel de quem está sendo analisado. E para ser analisado eu não posso ter vergonha, embora eu tenha. Então o que eu faço, Aurélio? Eu me esforço, eu me dedico a trabalhar os meus complexos e resistências internas, falando sobre o que sou, sobre o que tenho, sobre o que penso, sobre o que desejo, sobre o que não desejo, sobre o que me afeta, o que não me afeta. E às vezes é cansativo, é esgotante, mas faz parte, porque ser psicanalista envolve tudo isso e mais um pouco.